Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa Escola Jesus Cristo, na nossa amada Escola Jesus Cristo, nesse período em momento virtual, na forma virtual, mas esse horário, só lembrando que eu acho que é muito importante que a gente lembre, ele ocorre no modo presencial, no dia a dia, no nosso normal, né, toda terça, de terça a quintas-feiras, de 4 às 4h30 e de 4h30 às 17 horas é o momento dos passes magnéticos. Né, toda segunda também temos uma reflexão aqui no horário, no nosso momento virtual, às 6h30 e às sexta-feira às 20 horas. E domingo, nos horários das nossas aulas, que começam às 8h30 da manhã, e depois das nossas pregações às 10 horas. Seria importante que sempre que a gente puder, né, não só quando a gente precisar, mas sempre que a gente puder, a gente possa estar, seja assistindo, ou seja, nesse momento, se nós não podemos estar virtualmente assistindo, que os nossos pensamentos e os nossos corações estejam numa mesma vibração, para que possamos todos nos ajudar, todos nos apoiar. Com preparação para a nossa reflexão dessa tarde, eu escolhi uma mensagem, né, não uma mensagem psicografada, mas uma prece do Padre Pio, né, que desencarnou em 1968, e que eu ouvi essa prece pela primeira vez por Dona Ruth Maria, numa de suas pregações. E aí eu busquei essa prece e estou trazendo aqui para nós refletirmos, abrirmos as nossas reflexões e prepararmos os nossos pensamentos através dessa prece. Fica comigo, Senhor, pois é necessário que estejas presente para não seres esquecido. Sabes da facilidade com que te abandona. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair com tanta frequência. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti não tenho fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti mergulho nas trevas. Fica comigo, Senhor, para mostrar-me a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e que siga. Fica comigo, Jesus, porque nesta noite da vida e dos perigos preciso de ti. Faze que eu te reconheça como teus discípulos na fratura do pão, ou seja, que a comunhão e a Eucaristia seja a luz que dissipa as trevas e força que me sustenta e a única alegria do meu coração. Fica conosco, Senhor, porque somos muito fracos, né? Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, te pedimos, fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de ti. Guia o nosso caminho, ilumina os nossos passos, ilumina, Senhor, os nossos corações e mentes, para que as nossas ações tenham efeitos positivos no nosso interior e no nosso exterior. Que possamos ser instrumentos de vossa paz, que possamos, Senhor, ser luz, ser alegria, ser esperança, seja principalmente por meio dos nossos atos, da nossa voz e dos nossos pensamentos, Senhor. Ajuda-nos, porque como na prece do Padre Pio, somos muito necessitados de Ti, da Tua presença, do Teu amor e da Tua luz, Senhor, a nos guiar. Prepara-nos, ajuda-nos para a meditação dessa tarde, ilumina os nossos corações, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, a mensagem dessa tarde, ela está no livro de Jesus para os que Sofrem, é o livro de Seu Clóvis, né? É um livro para aqueles, vou ler até o pedacinho do prefácio, que está perto do prefácio, que diz assim: essas páginas simples
são dedicadas aos que sofrem e confiam no divino poder que nos rege e também aos que sofrem e ainda não conhecem o Senhor. Que Ele nos abençoe. Então, esse livro começa com essa pequenina observação que seu Clóvis coloca, que ele todos os textos, todos os capítulos são para aqueles que sofrem e que já sabem da existência e do amor de Deus. Mas também não é só para essas pessoas, né? Mas principalmente também, né? Porque principalmente é para todos nós, mas também para aqueles que ainda não sabem ou não acreditam na existência do Deus, do Cristo, nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. E o capítulo dessa tarde é o capítulo 7, que diz assim: O segredo de Anteu. E para iniciar as reflexões, seu Clóvis utiliza-se de uma passagem de Lucas, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 45, que diz assim: E disse Jesus: Quem é que me tocou? Em seguida, partindo dessa passagem, ele nos traz um outro momento. Normalmente ele trabalha, ele construiu cada capítulo dessa forma, com uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, né? Principalmente do Novo Testamento, através dos evangelistas, e depois ele nos conta uma pequena história, um conto, né? E a partir daí faz a reflexão. Então, a primeira reflexão é em cima de uma passagem de Lucas. E disse Jesus: Quem é que me tocou? Depois, seu Clóvis começa assim: Um dos símbolos mais impressionantes da velha religião dos gregos é, sem dúvida, o mito de Anteu. O filho de Netuno e da Terra oferece aos que sofrem uma lição profunda de sabedoria e de conforto. Anteu, rei da África, era um gigante poderoso, vencedor de muitos combates nos desertos da Líbia. Chamou a desafio o próprio Hércules. O famoso filho de Júpiter, herói dos 12 trabalhos, contam as lendas, lutou com ele e notou, durante o combate, que Anteu recuperava forças sempre maiores toda vez que tocava o solo, é que a terra era a sua mãe. Hércules só consegue vencê-lo quando descoberto o mistério daquela espantosa recuperação de energias, ergue-o, estreita-o nos braços e o estrangula em pleno ar. Que admirável advertência esse mito dos velhos gregos nos traz. É assim que seu Clóvis termina após a descrição desse momento, dessa luta entre dois deuses, né? Dois homens que representam, que estão na Terra e que representam uma força, né? Antigamente se falava sobrenatural. E aí ele parte de quem me tocou e dessa força de um homem e da descoberta da força desse outro homem, mas da descoberta da força desse homem que recuperava as suas energias diante de uma luta ao tocar a terra. Disse o Clóvis assim: a terra era a sua mãe. Então ele fala: quem me tocou? Jesus. E dá uma outra, traz como uma outra descrição, e para que a gente possa fazer analogias, paralelos ou comparações ou reflexões, seria melhor dizendo. E assim ele começa a sua reflexão para todos nós. Assim, igualmente, sucede com o espírito humano, em luta pelo seu aperfeiçoamento espiritual. Também enfrenta variadas forças da vida, forças primitivas, inferiores, emergentes de seu próprio espírito, filhas de sua milenária romagem reencarnatória, pelos caminhos da evolução. E as forças outras, externas, desafiantes do ambiente espiritual onde é chamado a viver, de conformidade com a lei do karma, a lei da justiça divina. Então, o seu Clóvis começa fazendo
o paralelo ou uma reflexão para todos nós de que todos nós enfrentamos lutas e precisamos tirar forças para enfrentar essas lutas. Como ele diz assim, enfrentar variadas forças da vida. Umas são primitivas e inferiores, né? Outras, e que dizem respeito muitas àquilo que nós trazemos de outras vidas, de outras experiências, e outras forças que aí ele chama de externas, desafiantes do ambiente espiritual, onde somos chamados a viver. Ele continua, internas ou externas, essas forças conglutinam no karma e são as mesmas que traduzem as provas ou expiações que o espírito em cada peregrinação terrena deve enfrentar em busca de sua perfeição. Bom, eu acho que valeria a pena nós fazermos algumas reflexões aqui no que diz respeito à questão do karma, da ação e da ação e reação, e da questão das provas e expiações. De forma muito rápida, porque esse texto de seu Clóvis tem muitos pontos muito bonitos e muito mais profundos. Emmanuel, quando é questionado numa pergunta no livro Companheiro, se eu não estou equivocada, psicografada por Chico, é perguntado a Emmanuel que ele fale um pouco sobre o karma, né? E ele fala sobre o karma efetivamente. Ele diz que o karma ele se apresenta conforme os princípios de causa e efeito. O que deu origem, o que eu fiz e a reação a isso. Ação e reação, causa e consequência, que nos tratam a lei da reencarnação. Cada qual de nós traz, segundo Emmanuel diz, e segundo o que a doutrina nos coloca, traz a soma de tudo que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção. Então, o karma tem uma representação de reunir um conjunto de questões, um conjunto de ações, de experiências, de vivências, que nós trazemos, que fizemos, e que temos, em algum momento, ele diz assim, que tenhamos colecionado, e que é preciso, dentro desta coleção de vivências e de experiências, nós precisamos caminhar até extinguir essas ações, essas vivências. A reencarnação é uma possibilidade de subtrairmos cada vez mais, ou um pouquinho de cada vez, mas subtrairmos, né, essa coleção, né, de vivências e de ações que normalmente ou muitas vezes são um pouco equivocadas. Né? Multiplicando os bens que já possuímos, ou seja, aquilo que trouxemos de erros, de quedas, de tombos, com aquilo que construímos de coisas boas, de bens que nós já possuímos, para dividi-lo com os outros na construção da felicidade geral. Então, o karma representa como diz o próprio Emmanuel, e aí eu não me lembro qual é o livro em que ele fala isso, o karma, perdão, a prova, né, que se apresenta junto ao karma, a prova é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. A prova é uma demonstração de amor divino para com todos nós. Caímos e levantamos, caímos e nem sempre nos levantamos. Caímos e nos demoramos a levantar. A reencarnação é uma das maiores instituições universais de benefícios divinos para cada um de nós. Quando é perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, qual a diferença, porque aqui se coloca no texto de seu Clóvis, fala-se de prova e de expiação, qual a diferença entre prova e expiação? Emmanuel nos diz assim, prova é a luta que ensina a cada um de nós, rebeldes e
preguiçosos à estrada do trabalho. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A prova é uma bênção. Não que a expiação não seja uma bênção, mas a expiação vem com ela e traz com ela, é envolvida de sofrimentos. As provas são lutas difíceis, que muitas vezes vêm acompanhadas de dores, de angústias, de tristezas. Seja para nós que acreditamos no Pai Todo-Protetor, misericordioso e justo, e seja para aqueles que ainda não reconhecem o Deus como Pai de todo o universo, como Criador de todo o universo. Ele diz até, existe uma outra questão, que está também no livro Consolador, que fala, não, está no livro Plantão de Paz, de Respostas, perdão, que diz assim, o perdão realmente existe? Então, por que existe o karma? E olha o que Emmanuel nos responde. Uma das grandes virtudes buscadas pelo Espírito, o perdão que parte do coração, manifestadas com completo esquecimento das ofensas, é digno de almas evoluídas. O perdão é digno de almas evoluídas. A lógica do Espírito é simples. A própria pessoa que sofre, que tem a prova, pede a Deus a chance de reencarnar na Terra e passar por aquela provação para assim se livrar, para assim se extinguir do débito kármico, da coleção de experiências e vivências que ao longo de outras encarnações ele foi colecionando. Ou seja, algum mal praticado em vidas passadas que precisa ser expiado, vivenciado, extinguido de nossas vidas para que o espírito volte a ter paz. Nessa linha de entendimento, ensina-nos os espíritos, diz Emmanuel, que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, ele tem que vivenciar experiências para que ele possa reconhecer, não só por voz, que nós podemos pedir assim, perdoe-me, eu errei com você. E um pouquinho mais lá na frente, cometemos o mesmo erro. E a possibilidade de evitarmos novos erros é vivermos, é experienciarmos, é experimentarmos. Mas tudo debaixo, tudo envolvido em uma das maiores instituições universais que foram distribuídas enquanto um benefício divino, que é a prova. O que é uma prova para um aluno? É saber se o aluno, após ter estudado, após dias e meses de receber um conteúdo, de assimilar, para saber se ele assimilou esse conteúdo e transformou em conhecimento. Uma prova deve representar para nós, encarnados, um benefício divino, uma possibilidade de refazermos uma prova, de refazermos uma experiência e aí sim conseguirmos sair como vitoriosos. Cada momento é um benefício que Deus nos dá de reparação, de prova e expiação. Seu Clóvis continua dizendo, é confortador saber que em face das dificuldades, das dores e dos perigos, pode o homem renovar seu dinamismo ao contato com Jesus no solo da vivência do Evangelho. Isso pode ser visto sob vários ângulos e essas perspectivas expressam, no fundo, a mesma realidade do divino contato. Traduz-se por uma elevação de todas as potências da alma, especialmente a do amor, de tal modo que possa o espírito, sem ascese, repetir as sublimes palavras de Simão Pedro,
Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Igualmente exprime uma interiorização da consciência, uma busca e uma conquista do reino de Deus, pois é certo que esse reino que está no coração do homem, à espera de ser descoberto, irradia ondas de força divina que podem sintonizar com as fontes mais elevadas e mais puras do universo moral. Olha que belo, né? É esse parágrafo, porque seu Clóvis diz assim: igualmente se exprime, se expressa no interior de nossas consciências uma busca, uma conquista desse amor, desse benefício, desta possibilidade de nos melhorarmos, de nos ajudarmos, de nos amarmos e assim podermos amar ao próximo, amar a Deus, né, sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Buscando dentro de nós esta conquista, ele diz, essa centelha, o reino de Deus, a semente divina. E, por certo, isso que nós, a cada encarnação, que nos comprometemos a modificar, desejamos, ele diz assim, ele diz que esse reino, essa busca, ela vai buscar aquilo que está esperando ser descoberto. E ao momento dessa descoberta, o efeito, a causa e o efeito vai irradiar uma força muito grande. Nós não precisamos tocar o chão, precisamos tocar algo que é abstrato. Mas não precisamos, como Anteu, tocar a mão no chão, na terra. A terra é a nossa oportunidade de reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros, assumirmos um compromisso de aproveitarmos esses benefícios que são divinos, porque através da prova estamos recebendo o benefício maior que Deus nos dá, que é o amor, que é a nossa proteção, que é nosso ser, o nosso guia, que é ter o reino dele dentro de nós. Seu Clóvis continua. Foi essa harmonização que Paulo de Tarso alcançou, dando-nos, entre outros testemunhos, suas tão conhecidas afirmações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou já não vivo eu, é Cristo, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. No momento de nossa busca, o que buscamos é esse amor dentro de nós. Amor que não se compra, amor que não se dá, se vende, que não se negocia, um amor que é divino. Um amor que não tem ciúme, um amor que não é possessivo, mas um amor que é puro, um amor que representa fé, esperança e caridade. Pode também a alma, continua seu Clóvis, ser vencida à semelhança de Anteu, se não buscar as forças tangenciais do mundo superior. Se erra e busca reparar seus erros, se confia na providência divina e busca aproximar-se do Mestre, o coração se restaura dos prejuízos da queda e adquire novas firmezas. Não podemos e não devemos buscar ser vencedores e entendermos que ser vencedores
na linguagem terrena, precisamos derrubar, destruir, ter poder, vencer, quando na verdade devemos vencer a nós mesmos, egoísmos, medos, orgulho. Esses são os nossos, é com quem devemos degladiar, mas não externamente, mas internamente. Se, porém, caindo ou errando, sofrendo ou fracassando, não se lembra de onde caiu, e por desânimo ou incura não volta às primeiras obras, caminhará o espírito humano, manso e manso, ou sem demora, para despenhadeiros de sombras. Aqui é um alerta. Se nós, teimosamente, buscarmos nossas forças na terra, no mundo terreno, se nós não reconhecermos cada queda, cada erro, e não voltarmos aos nossos primeiros caminhos, às nossas primeiras obras, e aí sim começarmos de novo, revigorados, renascer, e podemos renascer numa mesma vida. Podemos recuperar numa vida. Não vamos deixar, precisamos repetir isso para nós. Não podemos adiar. Eu teria uma nova encarnação, teria uma nova oportunidade. Se eu errei aqui, não tem problema não. Deixa eu seguir. Não pode ser assim. Nós não podemos trazer essa verdade dentro de nós, porque a verdade é única. É o caminho, a verdade e a vida eterna. E não se busca forças na terra. Se busca forças no mundo superior. É lá, é para os nossos olhos e os nossos corações, tem que estar voltados para o alto. A advertência do alto é não desanimar nunca, mesmo no turbilhão dos maiores sofrimentos, mesmo envolvidos em provas e expiações, ou nas angústias da mais triste derrota. Para todo coração ferido ou sofredor, haverá sempre novas oportunidades de soerguimento à medida em que ele não foge ao divino contato. Olhe, vamos reler isto. Para todo coração ferido ou sofredor, haverá sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço, um novo dia, um novo amanhecer. Mesmo que nós estejamos envolvidos em turbilhões, mas haverá uma nova possibilidade de nos erguermos, à medida em que nós não fugimos ao contato divino. E aí, seu Clóvis volta com muita sabedoria, com todo o encaminhamento do seu pensamento, que peço desculpas se não o fiz da melhor maneira possível, mas ele começou lá. Quem é que me tocou? E ele termina esse texto dizendo assim: quem é que me tocou? A hemorroíça tocou a fímbria do manto do mestre e ficou imediatamente curada. E a passagem no Evangelho que cabe, peço um pouco mais de tempo para vocês, que cabe lermos aqui. Diz assim: e estava ali, ele está em Lucas 8, 43, 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Em silêncio, gente. Poucos viram, ou o Evangelho aqui diz que praticamente ninguém viu, mas ele viu e pergunta: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como os todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse:
alguém tocou em mim, e sei que de mim saiu poder. Então a mulher, que em silêncio tocou a borda do manto de Jesus, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. E seu Clóvis termina. É alentador saber e sentir todo e qualquer restabelecimento espiritual basicamente depende de contato com o alto. Não podemos buscar na Terra as forças que vão nos manter vivos. Vivos no sentido de vivos com paz, vivos com esperança, vivos com alegria, com a felicidade que não é desse mundo, desse Jesus. Vivos para nos levantarmos, para nos soerguermos, para nos reerguermos, hoje e sempre. Sempre que for necessário. Sempre que for necessário, Deus, a partir das provas que Ele nos dá, das instituições universais que representam o benefício divino, o benefício do seu amor para com todos os seus filhos, nós nos reergueremos. Essa é a mensagem dessa tarde que eu trago, né, que foi escolhida não por mim, mas escolhida pelo nosso orientador doutrinário, Flávio, que por acaso, né, é escolhida, mas por acaso aparece para as pessoas, para cada um de nós que aqui fala, nós não escolhemos os temas. Parou aqui para mim, nesta quarta-feira, 19 de maio, uma passagem, um texto, um capítulo do livro de Jesus para os que sofrem. E hoje, não podemos dizer que todos nós não sofremos, porque o momento que vivemos é de profunda reflexão, é de sofrimento. E se nós buscarmos as explicações, colocando e forças, colocando a mão na nossa terra, que precisa ser cuidada, mas precisamos cuidar de nós, com as mãos e com os nossos olhos e coração voltados para o alto, e aproveitarmos os benefícios divinos que as provas e expiações que nos são colocadas, que são frutos das coleções de antigas vivências e que devemos aproveitar nesse momento para extingui-las. Que possamos aproveitar, cada um de nós, as nossas vidas, para nos transformarmos, para nos modificarmos. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare e que Ele possa nos autorizar a despedir e fazer a nossa oração final. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, nosso guia, nosso amparo, ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos as nossas vidas terrenas, a cada um de nós, a nossa reencarnação, esse momento em que estamos na Terra, para voltar os nossos corações para a busca dentro de nós do reino de Deus. Não desistamos, disse o Clóvis no seu texto, não desistamos, Senhor. Que nós não percamos a nossa esperança de dias melhores, dias de nossa intimidade melhores, para o nosso coração melhor, e dias melhores, Senhor, na nossa terra, que nos abriga, que nos recebeu e que é a nossa escola. É o momento de reerguermos, de reaprendermos, de ir pouco a pouco extinguindo as coleções de vivências e de experiências equivocadas de outras vidas. Protege o nosso planeta, inspira os nossos governantes, inspira todos nós, protege a nossa amada Escola Jesus Cristo, para que ela possa ser a nossa casa,
a nossa casa do coração, e que possamos entrar e sempre buscar, Senhor, a energia, o potencial, a energia espiritual que nos alimenta, nos fortalece e nos conforta a cada dia. Despede-nos a sua infinita paz, hoje e sempre, que assim seja, Senhor.